Olá, aqui é o Pedro Fujiwara e hoje eu vim aqui falar com você sobre uma coisa muito interessante que é o processo encarnatório. Como que a nossa alma, a nossa energia, ela se organiza para vir aqui neste plano, para vir aqui viver esses prazeres da terra, esses prazeres da carne, esses prazeres da fisicalidade, do mundo físico. Mas antes de continuar, eu peço que você seja um membro, um apoiador do meu canal, porque assim você me ajuda a trazer mais e mais conteúdos para você sobre espiritualidade e energia. Bom, a nossa alma, a nossa energia, ela passa por um plano encarnatório ou reencarnatório. Por que encarnatório ou reencarnatório? Encarnatório para aquela energia, aquela alma que ainda não viveu essa coisa da carne, de ser um ser humano. E reencarnatório para aqueles que já passaram várias vezes aqui e estão nesse processo de reencarnação, algumas existências aqui na Terra. Bom, enquanto a gente está no nosso estado de energia, nosso estado de espírito, nós somos energia pura, nós estamos nos organizando para ver quais serão os nossos desafios aqui na Terra. E esses desafios, nós não criamos eles, nós não planejamos eles de acordo com aquilo que a gente quer, mas sim de acordo com aquilo que a gente precisa e com o apoio dos mentores, dos guias, dos mestres. Então a gente vem para cá, para este plano sim, para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. E essa missão e esse propósito diz respeito apenas a cada um de vocês, a cada uma das pessoas que estão aqui neste plano. Por exemplo, eu tenho uma missão aqui de vida e um propósito, você tem uma outra missão, outro propósito. Mas esse processo de encarnação é muito parecido, porque nós planejamos a nossa vida, não exatamente tudo. E outra, antes de continuar, eu quero te dizer que nós temos o livre-arbítrio de mudarmos a sequência das coisas. Mas tem algumas coisas que são importantes nós passarmos e essas coisas virão. Bem, por que nós temos livre-arbítrio? Porque nós podemos, depois que encarnamos, decidir percorrer um determinado caminho que muitas vezes não estava planejado no nosso plano reencarnatório. E quando é feito esse plano reencarnatório, depois que ele está montado, a nossa energia, ela começa a vir no nosso sistema solar, ela começa a a frequentar o nosso sistema solar. E quando ela começa a frequentar o nosso sistema solar, agora eu vou te dar uma visão alquímica, de alquimista que eu sou, a nossa energia, a nossa alma, ela começa a frequentar as constelações e os planetas desse sistema solar que nós estamos. Então ela começa a frequentar energias, por exemplo, da constelação de Sagitário, e aí vai. E por isso que a astrologia é tão importante, porque a nossa alma, a nossa energia, ela começa a adquirir a energia dos 12 arquétipos dos signos e dos planetas, do Sol, da Lua, da Terra, de Mercúrio, Vênus, Plutão, Marte, enfim, de todos os planetas do nosso sistema solar. Porque cada planeta e cada signo, cada constelação que representa o signo, ela traz um determinado de energia. E se você juntar todas as energias do mapa astrológico, né, de todos os signos, fala exatamente de toda a vida, nossa, de todas as energias em todas as áreas da nossa vida, para ser mais exato. Então, quando a gente fala de Áries, a gente fala de guerreiro, basicamente de guerreiro. Quando a gente fala de touro, dessa coisa de bens e posses materiais, de dinheiro. Quando a gente fala de gêmeos, a gente está falando de intelecto e comunicação. Quando a gente fala do canceriano, essa coisa mais de raízes, de família. A gente fala de leão, a gente está falando de personalidade, do ego, do eu sou não, mas do ego e da personalidade da pessoa. O eu sou é uma coisa diferente. Quando a gente fala de virginiano, a gente está falando de trabalho, de muito trabalho, de trabalhar bastante. Quando a gente fala de Libra, a gente está falando de relacionamentos. Quando a gente fala de Escorpião, a gente está falando de mudanças profundas. Quando a gente fala de Sagitário, a gente está falando de buscar novos mundos, buscar novos horizontes. Quando a gente fala de Capricórnio, a luzinha aqui batendo na luz natural. Quando a gente fala de Capricórnio, a gente está falando de responsabilidade. De Aquário, a gente fala sobre futuro, sair da mesmice, fugir de paradigmas, fugir de conceitos pré-estabelecidos. E quando a gente fala de Peixes, a gente está falando de espiritualidade.
Então, por que eu disse algumas das características de todas as casas do Zodíaco? Porque nós viemos para cá pegando essas energias. E quando a gente pega essas energias, é como se fosse a carga energética que a gente precisa para vir para cá. Não só dos signos, né, das constelações, mas também dos planetas. E depois, quando a gente está nesse processo encarnatório, que a gente está... por exemplo, houve a fecundação do óvulo com o espermatozoide. Então, nós já sabemos que vamos encarnar naquele corpo ali. Então, a nossa energia, ela fica indo e voltando no mundo energético. Ela não fica totalmente presa ao corpo físico que está sendo formado, ao feto, aquele embrião que está sendo formado, né? Então, a nossa alma, a nossa energia, ela fica com o pé lá e um pé aqui. Na verdade, fica mais com o pé no mundo espiritual, no mundo energético, do que aqui na materialidade. Porque o corpo físico não está totalmente formado e precisa de uma adaptação energética do nosso ser energético para caber, né, para se encaixar no corpo físico. Então, quando nós estamos perto da maturidade fetal, não sei se é assim que se fala, se tiver algum médico aqui que me corrija, por favor, mas perto da maturidade do nascimento, que é a criança, né, que o feto, para mim é feto, bom, enfim, que o feto está pronto para nascer, né, para a criança está pronto para nascer, tem uma certa maturidade já ali. Então a nossa alma, a nossa essência, a nossa energia, ela pega e já está mais presa no corpo físico. E quando nós nascemos, vocês podem perceber que as crianças, elas dormem muito, mas dormem muito mesmo. Então a maior parte do dia elas passam dormindo. Por quê? Nós precisamos, a criança, né, na verdade, precisa dormir porque ainda está em fase de adaptação do corpo energético para o corpo físico. Bom, agora com relação aos signos e aos planetas. Na hora que a gente nasce, no exato momento, na hora, no dia, na hora, no minuto que a gente nasce, o céu da cidade onde a gente nasce, ele tem uma configuração. É como se você olhasse para o céu e tirasse uma foto do céu. E essa foto do céu vai dizer sobre o seu mapa astrológico. E quando você pega o seu mapa astrológico, você vai entender quais são os seus desafios nas áreas da sua vida. Em todas essas 12 áreas que eu falei antes, você consegue ter ideia dos seus desafios e das energias que você traz do passado, de outras vidas, de outras experiências. E você consegue ter ideia daquilo que você está passando. E muita coisa fica esclarecida quando você faz a leitura de um mapa natal, porque fala muito dos nossos desafios e da energia que a gente tem para enfrentar esses desafios. Enfim, o plano encarnatório não é apenas essa questão de eu vou pegar junto com os meus mentores e guias, com os mestres, e vou fazer meu plano encarnatório no papel. Esse plano encarnatório que você fez, você não vai seguir ele toda a risca. Você pode ter um processo evolutivo muito alto e você pode, por exemplo, pular de fase. É como se você tivesse feito um supletivo. Então você consegue pular alguns itens daquilo que você iria passar, daquilo que você iria fazer. Tá? Então você consegue pular. E mesmo porque nós temos livre-arbítrio, mesmo depois que a gente encarna, a gente está aqui, alguma dessas coisas a gente decide fazer outra coisa da nossa vida. E muitas vezes a vida vem e nos puxa de volta, é o que acontece. Na maioria das vezes, o processo do despertar espiritual, o despertar da consciência, se dá pela falta de alinhamento da nossa vida com aquilo que a nossa alma veio aqui fazer. Então é nesse momento em que a gente fala assim, puxa vida, o que eu tenho feito da minha vida? Então é super importante você saber dessa questão da encarnação, como que é feito esse processo reencarnatório. Então nós fazemos nosso planejamento, né, nosso plano reencarnatório, nós passamos pela energia dos signos, dos planetas, né, de todos os arquétipos do zodíaco, e a partir daí nós temos os nossos desafios, exatamente de acordo com o que nós planejamos. Nós fizemos um plano reencarnatório, de acordo com esse plano reencarnatório nós vamos adquirindo a energia do zodíaco, e no momento que a gente nasce, essa energia do zodíaco vai determinar os nossos desafios dependendo da área onde ele estiver, da casa astrológica onde ele estiver. Então, eu posso ter um desafio de personalidade, por exemplo, num relacionamento. Né? Eu posso ter o signo de Leão na casa 7, que é de relacionamentos. Então, o meu grande desafio com relação a relacionamentos de uma forma geral seria mostrar
a minha personalidade nos relacionamentos. E por aí vai. E é muito importante você saber isso. Por quê? Porque esclarece muita coisa e te auxilia muito a direcionar melhor a sua vida, você focar a sua energia onde você realmente precisa, tá bom? Falando de plano reencarnatório, ele envolve muito mais coisa. Então o que eu trouxe aqui para você é só um pouco da minha visão sobre esse processo reencarnatório, tá bom? Um grande beijo de luz no seu coração. Namastê.